Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Brasil está atrasado 20 anos em saneamento básico. De quem é a responsabilidade em caso de danos causados em eletrônicos por queda de energia? Projeto de leitura motiva sentenciadas da região. Pessoas que costumam mentir de forma compulsiva podem sofrer de um distúrbio. E veja também. O Rafael Goff está aqui com a gente hoje. Vamos falar sobre essa vitória nas urnas, hein? Surpreendente por ser o vereador mais votado da cidade. Já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV e na web. As despesas com itens escolares continuam. Em tempos de crise, tem gente de olho nos gastos natalinos e dando prioridade à lista escolar. Olha, dependendo dos descontos, os preços mais acessíveis, na minha opinião, eu acho que compensaria sim adiantar as compras. Sim, se o desconto for bom, sim, compensa sim. Eu sempre compro adiantado para ter desconto, vale a pena. É dezembro, o ano letivo mal acabou, mas já tem muitos pais se antecipando nas compras de material escolar. É que eles estão aproveitando o 13º para conseguir um desconto a mais na compra à vista. E sabe por quê também? A partir de janeiro, alguns itens de papelaria e livraria serão reajustados. E nos lugares agora das compras natalinas, os cadernos estão ganhando destaque. É isso mesmo. Nesta época de ano é comum vermos um maior movimento nas lojas de roupas e eletrodomésticos. Mas os materiais escolares estão ganhando espaço nas listas de compras de muita gente. Você deve estar pensando que ainda é cedo para investir nisso. Saiba que é nesta época do ano que os preços desses itens ficam mais baratos. E para uma boa compra é fundamental levar em consideração a qualidade do produto e condições de pagamento. Para os trabalhadores que receberam o 13º e que tenham condições de comprar esse material à vista, essa é uma boa dica, pois, de um modo geral, as papelarias dão desconto na compra à vista. Por exemplo, se eu recebo um desconto de 5%, é mais interessante pagar à vista do que fazer a aplicação do 13º para comprar esse material parcelado. Evitar as compras a prazo representa evitar ter contas em um período bastante crítico na unidade familiar, que são os meses de fevereiro e março. Antecipar as compras de materiais escolares pode sim pesar menos no bolso. E entre as tarefas de fim de ano estão as pesquisas de preços de itens como livros, cadernos e lápis. Com o aumento da procura fora de época, as livrarias também tiveram que se preparar para atender a demanda em pleno Natal. O pessoal já está adiantando mesmo, a gente está tendo bastante orçamento, a gente está fazendo orçamento, o pessoal está tendo um comparativo, a gente já está trabalhando com o desconto. Além da pesquisa de mercado, outro fator que pode gerar economia durante as compras de materiais escolares é fazer um levantamento do material que sobrou do ano anterior e analisar se ainda pode ser reaproveitado. Em tempos de crise e com a previsão de aumento de até 10% nos preços dos artigos escolares, uma outra alternativa utilizada pelos pais é formar grupos de compras coletivas. Nesse caso, muitas papelarias dão um desconto ainda maior pelas compras em grande quantidade. Muitas escolas têm associação de pais e mestres, e nós sabemos que uma coisa é um pai ir lá comprar um caderno, uma caneta, a outra é uma possibilidade de negociação a partir da associação de pais e mestres, fazendo uma compra coletiva onde é possível fazer uma compra no atacado e, consequentemente, essa associação consegue um desconto muito maior do que for uma compra particular individual de apenas uma família. E nessa temporada de papelarias cheias, muitos pais não resistem aos pedidos dos filhos e acabam levando as crianças para ajudar nas compras dos materiais. Mas, em alguns casos, essa atitude pode se tornar uma tarefa difícil e cara.
De um modo geral, quando eu levo a criança, ela pode ficar mais motivada a utilizar esse material escolar. Isso pode ter até um melhor desempenho na hora da aula. Mas mais do que isso, é interessante destacar que o pai deve comprar o material escolar de acordo também com suas possibilidades financeiras. Muitas vezes as papelarias oferecem materiais de marcas em que agrada muito o cliente, principalmente adolescente e criança, em função de desenhos de TV, marcas mais conhecidas por eles. E não necessariamente esses produtos são produtos de boa qualidade. Então, se caso a opção minha é levar as crianças na hora de fazer as compras, é necessário um acordo prévio em casa do que será comprado. Então, é interessante que os pais fiquem atentos a isso, qual é a maturidade das crianças para contribuir nesse processo de escolha desse material. Se não tem essa maturidade, melhor deixar em casa. Para quem preferir deixar as compras dos itens escolares para 2017, a dica é não economizar na sola de sapato e investir tempo nas pesquisas. Lembrando que, quando o pagamento é à vista, as chances de aliviar o peso no bolso com aquele desconto podem acontecer em todas as épocas do ano. Uma das maiores dificuldades na hora da adoção, além da burocracia, consiste na incompatibilidade entre o perfil pretendido e o perfil disponível para adoção. 75% dos pretendentes têm renda familiar entre 1 e 10 salários mínimos. O tema adoção no Brasil é um desafio de enormes dimensões. Existe hoje cerca de 5.500 crianças em condições de serem adotadas e quase 30 mil famílias na lista de espera do CNA, Cadastro Nacional de Adoção. O Brasil tem 44 mil crianças e adolescentes atualmente vivendo em abrigos. Se há tantas pessoas dispostas a acolher uma criança sem família, por que o número de meninos e meninas do cadastro não para de crescer? A resposta pode estar na discrepância que existe entre o perfil da maioria das crianças. Verifica-se que o perfil dos cadastrados para adoção é distoante quando comparado ao perfil das crianças pretendidas. Segundo o site do Senado, a análise dos perfis do CNA indica que é falsa a crença comum de que o maior obstáculo às adoções no Brasil é a questão racial. Cerca de 1/3, 32% dos pretendentes só aceitam crianças brancas, o que representa exatamente 3 em cada 10 cadastradas. Chegou a hora do plantão da redação. Acompanhe. Os vereadores de Taubaté aprovaram um projeto do Executivo que repassa R$100 mil para o Museu de História Natural da cidade. Na semana passada, o fundador do museu informou que o atraso da verba poderia comprometer as atividades do local. A prefeitura falou que a demora no repasse aconteceu por causa do atraso da FUNAT em atender todos os requisitos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E foi anunciada pela Petrobras o aumento nos preços da gasolina e do diesel. O novo valor já está sendo repassado aos clientes de Taubaté e São José dos Campos. O diesel subiu entre 10 e 15 centavos. Kivia Henning, repórter setorial. Você sabia que o estrago total ou parcial dos aparelhos eletrônicos causados por queda de energia é responsabilidade da companhia de luz? O consumidor que se sentir lesado pode obter o ressarcimento em dinheiro, conserto ou substituição do equipamento danificado. De acordo com o PROCON, o reembolso deve ser feito em até 45 dias. Tempo fechado, nuvens carregadas. Em períodos de chuva, as descargas elétricas aumentam. A ocorrência de queima de aparelhos eletrônicos e de eletrodomésticos é maior neste período. São computadores, impressoras e TVs que, de repente, param de funcionar. Os picos de energia provocam curto-circuito que interfere no funcionamento dos eletrônicos. Mas o que pouca gente sabe é que o estrago total ou parcial destes equipamentos, causado por interrupções de energia, é de responsabilidade da companhia de luz. O consumidor que se sentir lesado pode exigir da distribuidora uma indenização. Depois da descarga elétrica e constatado o problema, o consumidor tem um prazo de até 90 dias para enviar queixa à concessionária distribuidora de energia. Se a solicitação não for aceita, o próximo passo é buscar os órgãos de defesa do consumidor. O ressarcimento pode ser feito em dinheiro, conserto ou substituição do equipamento danificado.
O reembolso deve acontecer dentro de 45 dias. O consumidor ele vai ter que esperar o laudo da empresa. Então, a empresa vai fazer uma vistoria no produto e ela vai avaliar se a falha no produto é de ocorrência ou não da queda de energia. Mas, se não for, ela vai ter que justificar o motivo do não ressarcimento. Além do PROCON, a solicitação pode ser encaminhada também para a Agência Nacional de Energia Elétrica, através do 0800 727 0167. Segundo este advogado, o direito à indenização vale para qualquer aparelho que precisar de reparos. A proteção ao consumidor, ela independe do valor agregado ao produto que sofreu o dano. Pode ser, sim, desde um simples rádio, como a um equipamento de expressivo valor financeiro. A crise econômica que atingiu o Brasil não tem causado apenas prejuízo financeiro, tem feito também crescer os casos de patologias emocionais, depressão, por exemplo. Um tema interessante para nós pensarmos nos nossos dias é a ideia do caos, ou seja, a crise como um instrumento que tem causado angústia de uma maneira muito mais ampla na sociedade brasileira. Essa teoria do caos, a teoria da angústia ou a crise tem trazido na população brasileira não apenas uma questão econômica, mas percebemos que há um aumento constante das chamadas patologias emocionais, ou seja, o grande carro-chefe, a depressão. Então, quando nós ligamos um canal de TV, ou lemos um jornal, ou uma revista, isso tem causado uma angústia muito grande nas pessoas. Quando você anda pelas ruas, a palavra crise tem sido o carro-chefe das grandes conversas, das rodas, as discussões nos lugares onde tem um grande fluxo de pessoas. Uma pergunta a ser pensada: o que é crise na realidade? É a crise, de fato, algo que tem disseminado um pensamento da falta de esperança, ou a crise é algo normal do dia a dia ou normal da história da nossa própria vida? Falar de crise no Brasil, e nós temos visto isso desde a década de 60, 70, 80 e 90, agora no ano 2000 em diante, nós temos dos 10 anos, visto que isso tem se tornado quase que um vício falar em crise. Mas a crise também é uma grande oportunidade para repensarmos o que de fato é crise e aquilo que de fato nós possamos utilizar como grandes oportunidades para a mudança na vida pessoal, uma mudança na estrutura familiar e uma mudança, quem sabe, até profissional. A crise é uma oportunidade e não um problema para nós. Que possamos ter um olhar diferenciado para aquilo que nós temos ouvido constantemente em todos os meios e em todos os lugares. Pense sobre isso. Existe realmente uma crise como eles querem, ou a crise é a grande oportunidade? O Repórter Setorial vai para um breve intervalo e, na sequência, você vai saber por que brasileiros gastam mais que o orçamento permite com estética. É no próximo bloco. Voltamos já.